que será que realmente o estrategista digital faz? Será que ele escreve, ele analisa anúncio? Será que ele só cria estratégia? Como que é o trabalho de um estrategista digital? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você como que o estrategista digital trabalha, quais são as funções que ele executa e qual é a importância dele dentro de um projeto de marketing para a empresa que está contratando o serviço dele, contratando a assessoria de marketing que normalmente tem um estrategista digital. Fica até o final do vídeo para você entender. Primeiramente, deixa eu explicar para você quem é o estrategista digital, né? O estrategista digital é a pessoa responsável por criar as estratégias de anúncio e de marketing de uma empresa. Então ele é uma pessoa que ele entende o macro, ele tem experiência em áreas distintas dentro do marketing digital e pode ajudar uma empresa a vender mais, a ter mais resultados através da sua experiência e das estratégias que ele já executou em outros negócios. Então, ele tem já um tipo de pensamento, uma ideia, um raciocínio estratégico que foi construído com experiência, com trabalhos em outros negócios, às vezes no mesmo nicho, às vezes em nichos diferentes. Então, o estrategista digital é alguém que tem esse tipo de experiência e traz isso para dentro do projeto de um negócio. Eu sou estrategista digital, comecei como social media, passei por gestor de tráfego, estudei sobre branding, comecei a praticar isso dentro dos projetos em que trabalhei e hoje eu atuo principalmente como estrategista digital, mas de uma forma diferente. Eu sou um estrategista digital que gosta de colocar a mão na massa, gosta de participar dos projetos, gosta de escrever anúncio, gosta de fazer a reunião com o cliente e pedir para que ele grave os anúncios, ajustar a comunicação. Eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. Nem todo estrategista digital faz isso, mas eu gosto de fazer e é assim que eu enxergo que o estrategista digital deve trabalhar. Então vamos lá, vamos entender aí o que o estrategista digital faz dentro de um projeto de marketing quando uma empresa contrata, por exemplo, igual é a minha assessoria, quando alguém me contrata a minha equipe, como que nós trabalhamos, o que nós fazemos. Primeiramente, vamos entender que o estrategista digital ele é o cérebro da operação, tá? Então, quando você vai criar uma estratégia de marketing, quando você está contratando o estrategista, melhor dizendo, o estrategista digital é quem entende como que vai acontecer a estratégia, né? Da onde que ele vai partir, para onde que ele vai. Por isso que o estrategista digital ele tem que ter todas as informações possíveis em relação a números, KPIs, OKRs, né? Os dados, os números do negócio. Então, para onde o negócio quer ir, quais os produtos mais vendidos, quais os serviços que aquela empresa quer utilizar, quer anunciar, quer focar. Então, o estrategista digital ele é responsável por ser o cérebro da operação. Então, a primeira coisa é que ele tem que entender todas as nuances daquele negócio, saber para onde aquele negócio quer ir e quais os números daquele negócio, quantidade de clientes, fluxos de clientes, quais são os produtos, a esteira de produtos daquela empresa, para que ele possa então analisar e criar o fluxograma, que é o segundo ponto que um estrategista digital ele precisa fazer quando ele entra num projeto, é criar fluxograma. O que é um fluxograma? Fluxograma é basicamente isso aqui que eu vou colocar aqui na tela, ó. Não sei se de cá ou de cá, em algum desses dois lugares aqui vai aparecer aí o que é um fluxograma. É quando você analisa estrategicamente como que funciona a estratégia, para onde que você vai, né? E o que vai ser utilizado. Então, hoje eu tenho um método de trabalho onde eu uso o funil ampulheta, que é onde você trabalha primeiro o relacionamento, depois você trabalha a conversão. Então, você tem que se relacionar primeiro com o cliente para depois converter ele. Hoje, muitas empresas não entendem isso, tentam trabalhar de forma ao contrário, né? Primeiro eles querem converter para depois se relacionar e muitas vezes não conseguem ter resultado. Então, a partir dessa minha experiência, a partir desse meu método de trabalho, eu crio o fluxograma estratégico para analisar o que vai ser executado dentro de um projeto, como que nós vamos fazer com que a pessoa, por exemplo, saia da rede social dela, do perfil que ela está acompanhando o influenciador, entre no seu perfil do Instagram, consuma o seu conteúdo, clique no link da bio, agende aí um serviço ou agende para ver um produto, alguma coisa do tipo, né? Que é aquela parte onde a pessoa clica para comprar de você ou para entrar em contato, para entender mais do seu negócio. Então, nós somos responsáveis por criar esse fluxograma.
não só o fluxograma, como também somos responsáveis por criar o funil, né? O que é o funil? Pessoal, funil de marketing é quando você pega aonde que esse cliente está. Então vamos lá, qual que é o funil de uma pessoa que quer contratar o meu serviço? Então eu produzo um conteúdo orgânico no Instagram, né? Aí eu tenho lá as nuances desse conteúdo que eu produzo no Instagram para captar um tipo de cliente XYZ. E aí essa pessoa ela vê o meu conteúdo, depois ela vê o meu anúncio. Quando ela vê o meu anúncio, ela clica ali no botão do meu anúncio, ela vai para um formulário. Quando ela responde aquele formulário, passa no nosso crivo para ser nosso prospecto, para ser nosso cliente, eu entro em contato com ela por WhatsApp, né? Porque o formulário serve para qualificar. Eu entro em contato pelo WhatsApp, aí eu fecho uma reunião, a gente vai para a reunião, depois da reunião, se a pessoa gostou, eu entrego para ela ali quais são os planos e ela fecha um plano e a gente começa um trabalho. Então isso aí é um funil. Então o estrategista ele precisa ser responsável por criar esse funil para ajudar principalmente o cliente nessa tomada de decisão até que ele chegue no ponto certo e preparado para comprar de você. E todo negócio precisa ter um funil, tá? Todo. Desde o cara que vende móveis ao supermercado. Todos têm que ter funil. Mesmo que o funil não termine numa venda pelo WhatsApp, mas termine numa venda na loja. Precisa ter um funil para levar essa pessoa até lá de forma consciente para que ela compre de você. Então o estrategista digital também é responsável por criar esse funil de marketing. Outros pontos importantes aí que o estrategista digital ele faz. E aí agora já são pontos que eu faço nos meus projetos, nos projetos que eu participo. Nem todo estrategista digital faz, mas eu faço. O estrategista digital, ele também toca no operacional, ele também põe a mão na massa, ele também pode ajudar a escrever conteúdo, ele pode analisar redes sociais, ele pode também criar os anúncios. Eu, por exemplo, tenho especialidade em tráfego. Eu gosto de trabalhar mais com tráfego. É onde eu tenho mais know-how ainda, né? Que o tráfego ele é um dos pontos principais de uma estratégia de marketing, porque é ele quem atrai público para que você possa depois convertê-lo. Então eu gosto de fazer os anúncios. Tem pessoas na minha equipe que fazem partes do projeto, então cuida do conteúdo, cuida do design. Eu normalmente gosto de cuidar dos anúncios. Não necessariamente o estrategista digital tem que cuidar dos anúncios, ele pode contratar alguém. Eu gosto de participar ativamente na questão dos anúncios, então normalmente o estrategista digital ele tem que pelo menos ajudar a escrever um texto, analisar um texto, corrigir um texto, analisar quais conteúdos vão para a rede social. Então o estrategista digital ele não pode só construir o funil, mas ele também tem que colocar a mão, ele também tem que estar próximo, ele também tem que fazer ali parte do operacional, porque aí vem mais um ponto que o estrategista digital também faz dentro de um projeto, que é monitorar e otimizar as ações de marketing. Então, o estrategista digital, ele precisa monitorar o que está sendo executado. Ele criou todo aquele framework, ele criou toda aquela estratégia de marketing. Ele precisa também participar do monitoramento daquela estratégia, como que está sendo os resultados, se aqueles conteúdos que foram criados para a rede social estão funcionando, se os anúncios estão tendo resultado, qual é a taxa de CTR, qual que está sendo o custo por clique. Por isso o estrategista digital, ele precisa não ser só especialista em estratégia, mas ele também precisa entender todos os pontos das estratégias de marketing. Então ele precisa entender como que funciona um conteúdo, como que esse conteúdo funciona dentro da rede social, como os anúncios funcionam. Ele precisa ter esse know-how para ajudar dentro da estratégia para que ela tenha mais resultado possível. Outro ponto importante, o estrategista digital ele faz contato direto com o cliente, tá? É ele quem faz reunião, é ele quem tem que apresentar os resultados. Então hoje nas minhas operações, nos meus trabalhos aqui, sou eu quem faz o contato direto com o cliente. Eu não gosto que o cliente converse comigo em uma reunião, apesar de eu ser dono do meu negócio, e o cliente ter que lidar com uma outra pessoa quando for cobrar resultado. Ele conversou comigo, eu apresentei os resultados, eu fiz a promessa para ele de resultado. Então eu mesmo gosto de participar das reuniões periódicas de apresentação de resultado, onde a gente entende sobre o que nós vamos trazer de inovação, se a estratégia está dando resultado, analisar os números, né, a planilha de resultados daquele negócio. Então o estrategista digital tem que fazer essa parte. Normalmente eu executo dentro dos projetos que eu participo, porque eu acho muito importante que o estrategista digital tenha esse contato com o cliente para ajudar nos processos e nos resultados do negócio dele.
Então, resumindo, ele é o cara que ele tem que estar tanto na parte de estratégia, quanto ser o cérebro do negócio e também ajudar no operacional, monitorando e otimizando os resultados daquela estratégia. Ele tem que ser o cara também que entra em contato com o cliente, porque quando o cliente precisar cobrar alguma coisa ou entender dos resultados, ele tem que ser o cara para estar ali. Então, se você está contratando uma assessoria, uma agência ou um estrategista digital, ele não pode apenas entregar para você. Claro, você faz o que você quiser. Se você quiser contratar um estrategista que só cria estratégia e não põe a mão na massa, é com você. Mas eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de estar presente, né? O estrategista digital, ele tem que ser um cara que ele entende de conteúdo, ele tem que entender de copy, de como escrever uma escrita persuasiva, ele tem que entender de tráfego pago, ele tem que entender de como convencer, como criar um funil para levar a pessoa até o convencimento, porque o estrategista digital, se ele cria estratégia só entendendo de conteúdo, ele não entende de anúncio, como ele vai criar uma estratégia robusta para trazer esse resultado? Então é importante que o estrategista digital ele saiba um pouco de cada coisa dentro do digital, mas que principalmente ele tenha ali uma atitude, ele também toque no projeto, porque um projeto sem a mão do estrategista digital pode não ter o mesmo resultado quando o estrategista digital está dentro do projeto. Beleza? Então é assim que eu enxergo a profissão, é assim que eu faço nos meus projetos. Eu gosto também de colocar a mão no negócio, eu gosto de estar ali tete a tete com o cliente, conversando com ele, entendendo os resultados, entendendo como está sendo a estratégia, trazendo inovação, trazendo novas ideias. Se outros gestores são diferentes, você pode pegar outros vídeos aqui no YouTube e você vai ver que tem caras que são diferentes do que eu estou falando aqui. Eu gosto de trabalhar dessa forma, enxergo que o estrategista digital tem que trabalhar dessa forma. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido como que o estrategista digital funciona. Se você gostou desse conteúdo e você quer aumentar suas vendas, aumentar o fluxo de cliente na sua empresa, ou você é um gestor, um estrategista e está querendo acompanhar um conteúdo que te dê mais experiência, mais know-how, mais estratégias para te ajudar nos seus projetos, acompanha os conteúdos aqui do canal, se inscreve aqui e um beijo no coração, um forte abraço e acompanhe os conteúdos aí, se inscreve, deixa o joinha para que a gente possa crescer nosso canal também. Valeu!